vamos falar, não é? Apagão em São Paulo e eleições também nos Estados Unidos. Chegou a hora da análise de Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais da Universidade de Lisboa. Muito boa tarde, bem-vindo, Igor. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Vamos começar por quê? Pelas eleições, 5 de novembro, data aí para a eleição americana. Alguns estados, né, Igor, já começaram a votar antecipadamente, como a Geórgia. O estado tem um papel importante, não é, nessa corrida à Casa Branca? Exatamente, Simone. A gente está vendo, assistindo que as eleições, apesar de serem apenas no dia 5 de novembro, do ponto de vista de dia oficial, na prática elas começaram. Isso porque vários estados americanos votam por correspondência e outros votam antecipadamente. A Geórgia, que é um estado swing, né, ele pode votar tanto para democrata, majoritariamente, quanto republicano. Começaram os votos com mais de 250 mil pessoas já votantes. É um recorde. Na última eleição, esse número era cerca de 120 mil neste mesmo período, mostrando que as eleições estão impactando diretamente a vida do eleitor americano. E por que é que isso é importante? Porque a definição dos chamados swing states define o colégio eleitoral. Hoje, segundo a grande maioria dos sistemas de pesquisas, há uma ligeira vantagem para Donald Trump, não só no voto popular, mas nos swing states. Isso significaria que ele teria aproximadamente 302 votos no colégio eleitoral, são 275 necessários para se tornar presidente americano. Isso é uma situação complicada, porque quando a gente olha no ponto de vista de Brasil, a palavra principal de Donald Trump, e aqui eu não estou fazendo um juízo de mérito de esquerda ou de direita, a palavra-chave de Donald Trump é tarifas. É colocar tarifas para tudo que ele acredita que seja negativo para a economia americana. E a gente está falando principalmente de produtos que a gente exporta para lá. Então a gente está falando de suco de laranja, a gente está falando de soja. E isso é muito preocupante se de fato Trump se tornar presidente e criar tarifas às nossas exportações. Para os Estados Unidos, que nós exportamos aproximadamente 30% da nossa produção, é negativo. Mas mais negativo ainda, e o meu ponto de vista é muito claro, é o que a gente chama de visão triangular. Os Estados Unidos é um dos grandes destinos de produtos da China. E a China é um dos nossos maiores, o maior comprador de insumos, né? Então, se os Estados Unidos entram numa guerra comercial com a China e colocando tarifas muito altas, como o Trump falou, 100%, 200% em determinados produtos, a China vai diminuir as compras do Brasil. Então, uma guerra comercial 2.0 de um novo governo de Donald Trump, se ele for eleito e se ele levar a cabo essas políticas, pode sim influenciar as nossas exportações do agro e do setor de minérios para a China, o que seria extremamente complicado. Pois é, né, Igor? O candidato republicano Donald Trump, né, defendendo então na agenda econômica, né, esses aumentos, né, nas tarifas, segundo ele, vão impulsionar o crescimento. Proteção das empresas americanas também, na defesa dele. Agora, esse aumento de tarifas, as empresas elas podem migrar para os Estados Unidos e trazer esse crescimento que o candidato vislumbra? Simone, é uma situação complexa da gente dizer que vai se tornar uma realidade. Ele pode, de fato, diminuir a saída de empresas que procurariam, por exemplo, mercados consumidores com produto, trabalho mais barato. Isso seria, sim, uma possibilidade. Mas, quando você fala de aumento de tarifas, a história econômica mostra que o que aconteceria nos Estados Unidos seria um aumento de preços e uma diminuição da atividade econômica. Ou seja, no final, como os Estados Unidos e a China são dois dos grandes motores da economia mundial, a gente teria uma queda da atividade econômica de comércio e com a queda disso você teria uma diminuição total da atividade econômica no mundo, que prejudicaria também os Estados Unidos. Por mais que inicialmente a gente visse uma melhora e uma robustez maior dos Estados Unidos, em tese, esses efeitos não são positivos no longo prazo. Então, o meu ponto de vista é que se Trump ganhar a eleição, mas manter esse plano, manter essa ideologia, isso não seria positivo nem para eles, nem para o resto do mundo. Agora, quando a gente fala de Kamala Harris, é muito complicado porque ela não apresenta uma grande mudança econômica. Ela quer dar mais incentivos fiscais, principalmente para as comunidades
negras e latinas. Ela tenta aumentar impostos de grandes empresas, o que também seria extremamente complexo quando a gente fala de efeitos práticos disso. Então, assim, os dois caminhos, de fato, são grandes incógnitas. E a gente não sabe o que vai acontecer. E é muito difícil qualquer um de nós cravar quem vai ser. Todos os institutos de pesquisa, todos os analistas econômicos imaginam que daqui para o dia da eleição tudo pode acontecer. Pequenos detalhes podem alterar 2%, 3%, e também os chamados swing states. O ponto principal, e quando a gente está falando disso, a gente está falando de agro, é que o setor agro americano quer mais proteção. Eles sabem que são menos competitivos, eles sabem que são menos competitivos em casos. Obviamente, com o Brasil, nós somos bem mais competitivos, e isso dá medo a eles. Mas até mesmo contra a União Europeia, eles querem mais proteção. Então, o grande risco que a gente enfrenta hoje, Simone, é de Estados Unidos extremamente protecionista, e que o Brasil, por ter uma visão desalinhada de visão de política, né, o próprio presidente Lula já disse que preferia que Kamala Harris vencesse, então a gente teria um desalinhamento político e um desalinhamento de políticas econômicas, o que seria extremamente negativo. Então, esse é o cenário que existe hoje, mas obviamente a gente não tem como cravar, mas é uma coisa que vamos ter que analisar com muita parcimônia, né? Porque, de fato, as eleições dos Estados Unidos elas vão mexer com uma visão global. E vendo isso, né, a gente está vendo, por outro lado, movimentos da Rússia e da China com os BRICS, tentando agora criar um sistema de pagamentos entre os países que não dependem do dólar, para que as empresas não possam ser afetadas por possíveis sanções, outros grupos querendo ampliar as participações. E aí, sem falar do ponto de vista democrático, que eu acho que não convém, a visão é que se os Estados Unidos se fecharem e se tornarem um país, um bloco, uma nação extremamente tarifária, o Brasil vai ter que começar a olhar para outras possibilidades que não seja exclusivamente a China. E o agro sendo, né, a gente não sabe, não tem como cravar ainda, mas é um sinal em alerta aí quando a gente fala para as exportações do Brasil para os Estados Unidos, né? Buscar também outros países para a gente exportar toda a nossa produção, não é, Igor? Vamos acompanhar aí as eleições, como a gente falou no início da nossa conversa aqui, 5 de novembro, não é? A gente vai saber aí como é que vai se desenrolar todo esse processo aí, né, que mexe nesse tabuleiro do mundo, quando a gente fala no agronegócio aqui. Agora, outro assunto que a gente vai abordar aqui é esse apagão que está acontecendo em São Paulo, né, desde sexta-feira, muitos moradores, né, muitas regiões ainda sem energia elétrica, e os reflexos aí do apagão na economia, né, também pode refletir no segundo turno aí para a Prefeitura da cidade de São Paulo? Olha, Simone, eu acho que isso poderia refletir num segundo turno se a gente tivesse uma diferença muito próxima entre Guilherme Boulos e o atual prefeito. Agora, a situação, pelo menos do ponto de vista de pesquisas, a diferença é tão grande, né? O prefeito tem uma margem de segurança que, mesmo que ele seja responsabilizado por parte dessa situação energética, e obviamente ele não pode ser totalmente responsabilizado, não acho que isso vai mudar o efeito da campanha nas próximas 2 semanas, né? Que é basicamente o tempo que a gente tem de campanha eleitoral. Agora, o que nós temos que entender também é quais são os efeitos que isso vai existir na economia. São Paulo é o grande centro consumidor, a gente está assistindo bares, restaurantes, supermercado perdendo produtos, tentando fazer vendas do que é perecível. Isso é muito negativo, isso traz prejuízos para os atacadistas, para os varejistas, e a gente está assistindo uma possibilidade real de prejuízos na casa dos centenas de milhões de reais. Sem falar em vidas humanas que muitas vezes precisam de energia elétrica para respiradores e outros equipamentos de sobrevivência. O que é muito claro é que faltou investimento por parte da distribuidora Enel. É muito difícil ela ter a capacidade de reverter o que está acontecendo, e a cidade de São Paulo, em parte, vai precisar
rever talvez essa concessão. Eu acho que isso é uma situação muito negativa. O estado de Goiás já teve uma situação similar com a Enel saiu do estado de Goiás porque não conseguia resolver a situação. O estado do Ceará tem uma situação também com a Enel complicada, mas por lá, aparentemente, a situação vem sendo regularizada. Então, o meu ponto de vista é que, economicamente, a cidade e toda a área de distribuição da Enel Paulista está sob risco, e isso coloca em risco distribuidores do agro, varejistas, restaurantes e toda a cadeia produtiva. Nós não podemos ter uma das maiores cidades do mundo e principalmente das Américas, com um risco básico de apagão, uma coisa que é inadmissível. Não acredito que isso vai ter um impacto político no segundo turno, talvez estivesse no primeiro, talvez isso pudesse sim talvez mudado fundamentalmente aquela relação com o Pablo Marçal, aquela pequena quantidade de votos, mas nesse segundo turno não vejo isso como um grande fator decisório. Acho que o principal ponto daqui para frente vai ser como vai ser substituída a empresa do ponto de vista legal, sem quebra de contratos, sem radicalização, mas mostrando, obviamente, que reiteradas vezes ela não conseguiu entregar serviço para a população, que obviamente não merece ser reconduzida ou sua concessão continuar nas mãos da iniciativa privada, pelo menos desse agente. Também não acho que o setor público vai assumir isso. Acho que tem várias outras empresas no mundo inteiro capazes de oferecer esse serviço com mais qualidade para a população. E mostrando ainda que a empresa conseguiu altas taxas de lucros que foram remetidas para a sua sede na Itália, mostra que não houve um escalonamento ou pelo menos uma visão muito clara de o quanto era necessário reinvestir e quanto era, de fato, taxas de lucros. Acho que essa conta foi mal feita e a cidade de São Paulo não pode ficar à mercê de novas situações como essa. A gente está, sim, tendo um impacto econômico muito pior do que a própria dor de cabeça dos moradores da cidade. Tá certo, Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais da Universidade de Lisboa. Igor, muito obrigada pela análise desta semana aqui com a gente no nosso jornal, viu? Uma boa tarde para ti, nos reencontramos na semana que vem. Boa tarde, até a próxima semana.